Olá, seja bem-vindo à nona parte da nossa série sobre a filosofia de Thomas Hobbes. No vídeo de hoje eu pretendo comentar algumas passagens selecionadas do capítulo 5 da obra De Quive. Eu começo por uma passagem que nos remete a dois tipos de problemas na chamada teoria dos jogos. Vejamos, na página 70, primeiramente, Hobbes diz: não importa quantos se juntem em uma coalizão para a defesa, nada será ganho se eles falharem em concordar sobre a melhor maneira de fazer isso e cada um usar os seus recursos do seu próprio modo. Então, essa passagem nos lembra dos problemas de coordenação, dos problemas puros de coordenação da teoria dos jogos. Teoria dos jogos é uma área do conhecimento que se dedica ao estudo da chamada razão estratégica, aquela razão que eu já expliquei em vídeos anteriores, em que nós tomamos decisões levando em conta o fato de que há outras pessoas envolvidas interagindo conosco e essas pessoas também estão deliberando, quer dizer, são seres racionais, são agentes racionais também, têm os seus próprios fins e elas mesmas estão levando em conta o fato de que nós estamos interagindo com elas e somos também agentes racionais. Então, por isso, uma estratégia, nós falamos em teoria dos jogos, a teoria que explica o que é racional fazer em alguns contextos envolvendo outros agentes racionais, a interação de agentes racionais, agentes capazes de planejamento, de ação com propósito. No problema de coordenação puro, especificamente, os agentes não têm problemas motivacionais, quer dizer, não é uma questão de falha de incentivo, eles querem cooperar, então não falta incentivo para a cooperação. O que ocorre é que existe um problema de falta de informação. Então, os agentes têm o mesmo fim, eles querem fazer aquilo que os outros também farão, eles querem fazer a mesma escolha que será feita pelos outros, só que eles não sabem qual escolha que será feita pelos outros para que eles possam fazê-la também. Então, isso ocorre, por exemplo, em qualquer situação em que você queira se encontrar com uma pessoa, a outra pessoa também quer se encontrar com você, mas por algum motivo vocês não têm a informação sobre o local em que cada um de vocês estará. Então, no caso, o que é pressuposto do problema, digamos assim, é que vocês preferem estar no lugar em que vocês se encontrarão, mais do que vocês preferem estar em qualquer outro lugar, contanto que neste outro lugar vocês não se encontrem. Então, esse é um dado importante. Você pode até ter uma certa preferência para que o encontro se realize numa determinada localidade. O que você prefere, acima de tudo, é que o encontro se realize, mesmo que não seja no seu local favorito. Então, isso determina o problema de coordenação quando existe essa falha de informação e você não sabe onde o outro estará, você não sabe para onde ele vai, para que você possa estar na mesma localidade, no mesmo horário, tá? Então, se existem vários lugares possíveis, nós dizemos que existem vários equilíbrios possíveis, várias formas de resolvermos o problema, tá? Então, justamente, a questão é qual desses pontos de equilíbrio a outra parte escolherá. Nós podemos aplicar isso ao que o Hobbes disse nessa primeira passagem, justamente porque ele está dizendo que as pessoas se reuniram tendo em vista a defesa. Só que nada vai ser obtido de vantagem dessa reunião se cada uma delas fizer uma escolha diferente, ou seja, cada uma delas resolver usar os seus recursos de uma maneira diferente.
Então, aqui nós podemos pensar que o Leviatã poderia ser uma maneira de resolver o problema de coordenação, justamente porque ele iria impor a todos o mesmo uso dos seus recursos, ou pelo menos um uso coerente, um uso consistente, um uso harmônico dos recursos para que não haja desperdício. Então, nesse sentido, nós encontramos um poder central, um coordenador central, justamente. O Leviatã é visto como esse coordenador, esse que determina qual parte cada um tem que fazer num esquema de cooperação social para que esse esquema seja o mais eficiente, né? É nesse sentido, por exemplo, que muitos grupos têm uma liderança. Por exemplo, no meu departamento, nós temos como uma incumbência da chefia de departamento que ela coordene a distribuição das aulas no departamento. Isso porque, mesmo que todos nós tenhamos interesse em que o curso aconteça, tenhamos interesse em que o departamento realize as suas atividades, se cada um de nós escolher por conta própria o trabalho que fará, ou seja, se cada professor resolver se incumbir ele mesmo de uma determinada disciplina, sem contato, sem coordenação com os demais, algumas disciplinas ficarão descobertas, enquanto outras disciplinas serão disputadas por mais de um professor. Então, nós precisamos de um sistema centralizado de coordenação das nossas atividades, exatamente para que nós nos certifiquemos de que todos os recursos do departamento serão usados da forma mais eficiente possível, ou seja, um professor pelo menos para cada disciplina que precisa ser ofertada. Então é essa lógica que está em jogo aqui. O Hobbes está apostando que por conta própria, de forma dispersa, não haveria uma solução adequada para problemas de coordenação. Os problemas de coordenação, então, dentro de uma sociedade ampla, tornam necessária a figura da coordenação central, a figura de um planejamento central. Então, o Hobbes está se opondo a uma conhecida ideia liberal, né? Ou talvez até mais libertária, um liberalismo mais radical, que diria que todo e qualquer problema de coordenação, no fim das contas, pode ser resolvido pela chamada ordem espontânea ou mão invisível. O que é essa ideia de uma mão invisível? Essa metáfora, na verdade, da mão invisível. Significa que exatamente cada indivíduo vai fazer uma escolha particular, ele visará o seu próprio fim, um fim privado, um fim subjetivo, e aí, como um resultado da interação de uma multiplicidade de indivíduos perseguindo seus fins subjetivos, acabará sendo realizado como um efeito colateral um fim objetivo, no sentido de um fim que racionalmente interessa a todos esses agentes. Então, ainda que nenhum desses agentes estivesse visando esse fim coletivo, esse fim de valor público especificamente, mesmo que cada um estivesse apenas perseguindo seus interesses privados, espontaneamente esse fim coletivo, esse fim público, que no caso do Hobbes seria a garantia da segurança e, consequentemente, da paz, acabaria se realizando. Então, o Hobbes não acredita, aparentemente, nesse tipo de esquema, né? Parece bem anti-hobbesiano nós pensarmos que a pura e simples interação de indivíduos no estado de natureza, sem nenhuma figura de coordenação central, resolveria o problema da segurança. Portanto, a lógica hobbesiana, o argumento hobbesiano, deve ser contrastado com essas teorias anarcocapitalistas, como a teoria de Hofbauer, por exemplo,
exemplo, segundo a qual os indivíduos, justamente em um sistema de livre mercado, em que a segurança seria um bem dentre outros, acabariam sendo providos com esse bem, né, por agentes privados mesmo, e sem a figura então da autoridade política, do poder público tendo que surgir para isso. Fica então essa sugestão de que vocês façam essa comparação, essa reflexão quanto a Hobbes como um antagonista do libertarianismo, um antagonista do anarcocapitalismo. Isso com certeza é muito forte em várias passagens do Dequive, e é claro que isso também é algo bem conhecido, seja lá o quanto você saiba de Hobbes, né? Esse é um ponto que chama atenção logo na superfície do pensamento dele, então também não estou dizendo nada de extraordinário aqui, naturalmente, né? E uma outra passagem da página 70 já nos remete a um outro tipo de problema na teoria dos jogos, um outro tipo de problema típico da razão estratégica. Essa passagem diz o seguinte: eles, quer dizer, os indivíduos, se recusarão a ajudar uns aos outros ou a manterem a paz entre eles, a menos que eles sejam compelidos a fazer isso por um medo comum. Então, quer dizer, aqui já parece que nós não temos mais um problema puro de coordenação, porque parece que os indivíduos já têm um problema aqui de incentivo mesmo. Não é uma simples falha de informação entre indivíduos já dispostos a cooperar, indivíduos que já estão cientes de que têm razões para cooperar, querem cooperar e, mais do que isso, estão cientes de que os demais indivíduos têm as mesmas razões e têm a mesma ciência dessas razões, bem como a ciência de que cada um está nessa mesma condição. Então, não se trata mais aqui de um problema de coordenação, exatamente porque os indivíduos já estão aqui se recusando à cooperação. Por isso que eu disse que é um problema motivacional, agora um problema de incentivo. Mas é bem conhecida também uma abordagem de Hobbes que lê o filósofo à luz do chamado dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro, então, é um típico problema de falta de incentivo para a coordenação, ainda que a coordenação resulte no maior benefício, na maior vantagem para todos os envolvidos. Então, isso é muito interessante no estudo da teoria dos jogos, no estudo da razão estratégica, e isso marca muito o paralelo, a relação da teoria dos jogos com a filosofia de Thomas Hobbes. Nessas duas áreas, nesses dois campos do saber, digamos assim, você está estudando como que a racionalidade pode nos dizer para fazermos aquilo que, no final das contas, contraria o nosso propósito mais racional. Quer dizer, a coisa mais racional a se fazer acaba sendo aquilo que não é o mais vantajoso para você. E você está ciente disso. Não se trata, então, simplesmente de termos alguma outra pessoa avaliando as suas preferências, os seus fins e julgando que você quer algo que você não deveria querer. Não se trata disso. Você visa um determinado fim, um determinado benefício e, no entanto, pela situação em que você se encontra e pelo fato de haver outros envolvidos, isso é fundamental, por isso é um problema de razão estratégica. Pelo fato de haver outros jogadores nessa mesma situação, a decisão que cada um de vocês, cada um de nós precisa tomar, de acordo com a razão, acaba sendo uma decisão que não nos leva àquilo que realizaria o fim que nós mesmos temos, aquilo que nós mesmos iríamos querer que acontecesse no final. Por isso é uma falha de racionalidade. Eu diria que a grande virtude da filosofia hobbesiana, o grande insight de Hobbes,
foi ter percebido ou pelo menos ter colocado na mesa para discussão essa possível falha da nossa racionalidade. Quer dizer, a racionalidade pode nos levar a fazer aquilo que é pior para nós se nós estivermos colocados diante de certas circunstâncias. E aí o poder público existe exatamente para dar uma mãozinha, assim por dizer, para a racionalidade, para ajudar a racionalidade alterando as circunstâncias de uma maneira que nós mesmos não conseguimos fazer. Quer dizer, simplesmente pelo uso da racionalidade, nós não conseguimos viver em paz no estado de natureza. Então, para que nós saiamos dessa situação em que nós queremos a paz, o nosso fim é a paz, mas a nossa razão nos impele ao ataque, nos impele à guerra, nós precisaríamos construir uma situação artificial por meio do Leviatã. Eu acho que isso fica mais claro se eu explicar o dilema do prisioneiro concretamente, ainda que a grosso modo, sem me aprofundar muito na análise disso, para que nós não gastemos muito tempo com isso. Então, os termos do dilema do prisioneiro são os seguintes: se ambos os prisioneiros confessarem, ambos recebem 5 anos de prisão como sentença. Agora, se um deles não confessar e o outro confessar, aquele que confessa é solto e aquele que não confessou ou que não colaborou recebe, por sua vez, 10 anos de prisão. Agora, tem uma coisa interessante: se nenhum deles colaborar com a justiça não consegue muita coisa contra qualquer um deles. E nesse caso, ambos recebem apenas uma pena de 6 meses de prisão. Então vejamos por que isso é um dilema, por que é um problema. Porque não importa qual jogador você seja, a coisa mais racional a fazer é sempre confessar. Pense o seguinte: se você confessar e a outra parte não confessar, isso é o melhor que você pode obter. Afinal de contas, o problema pressupõe que o fim de cada uma das partes é diminuir o seu próprio tempo de prisão, né? Cada uma das partes, então, está mais preocupada com a qualidade da sua própria vida do que com a qualidade da vida do outro. O que você quer é menos tempo de prisão para você mesmo. O que cada um quer no jogo é isso. Se isso é verdade, então o que você deve fazer é confessar quando o outro não confessar. Porque se isso acontecer, você ficará em liberdade, que é o melhor dos mundos possíveis. Agora, e se o outro confessar? Se o outro confessar, você também deve confessar, porque se ele confessar e você não confessar, você recebe o pior dos mundos possíveis, você fica na pior situação possível, porque aí você recebe 10 anos de cadeia. Então não importa o que o outro fará. Por isso, inclusive, que em teoria dos jogos, isso é chamado de estratégia estritamente dominante. É a melhor estratégia, não importa o que o outro jogador faça. Então, se o outro jogador confessa, você também confessa, para que você não fique 10 anos na prisão. E se o outro jogador não confessa, aí você também confessa. É a mesma estratégia, porque nesse caso você não fica em nenhum momento na prisão. Então, isso é o melhor resultado para você. Agora, o mesmo que vale para você, obviamente, também vale para o outro jogador. Vocês foram colocados diante do mesmo tipo de acordo, receberam a mesma proposta. Isso significa que, do ponto de vista da razão, do que é melhor fazer, ambos os jogadores têm uma estratégia estritamente dominante, a estratégia mais racional. A estratégia mais racional para ambos é confessar. Significa que se ambos forem realmente racionais, se ambos usarem a razão para realizar o seu fim egoísta,
ambos ficarão na prisão por 5 anos. Esse é um dos termos do problema. Os dois confessam, 5 anos de cadeia. Ao passo que, se eles não tivessem sido racionais, na busca desse fim egoísta de diminuir o próprio tempo de prisão, eles teriam efetivamente conseguido diminuir o seu tempo de cadeia. Sem serem racionais, errando na estratégia, aí eles não confessam e eles ficam apenas 6 meses na cadeia cada um, sendo que o que cada um queria era justamente diminuir o seu tempo de prisão. Então, quer dizer, você consegue o que você quer se você não for racional. Isso é que significa estar num dilema do prisioneiro. Se você cooperar, se você não confessar e o outro não confessar também, você está sendo irracional. Só que é a cooperação que traz o maior benefício, que faz com que os dois tenham menos tempo de cadeia. Aí é claro que uma reação natural ao dilema do prisioneiro é dizer assim: nossa, mas se nós somos racionais, nós percebemos isso. Seres racionais estão cientes de que o outro vai fazer o mesmo raciocínio, quer dizer, eles estão cientes de que se trata de uma situação de razão estratégica, cientes de que a outra parte também é racional, também planeja, está pensando nas mesmas coisas, então o que ambos farão no final das contas é não confessar. A racionalidade irá sim resolver o problema, porque cada um deles perceberá que a solução para o problema é não confessar na realidade. Ora, acontece que tem o seguinte: se você se convencer mesmo disso, se você estiver realmente certo de que a outra parte fez esse raciocínio e, portanto, ela não confessará, o que você deve fazer, considerando os termos do problema? Você deve confessar. Porque daí você confessa e você fica solto, você não fica 6 meses na cadeia. E ficar solto é melhor do que ficar 6 meses na cadeia. Então, nós sempre voltamos ao mesmo ponto. Nós sempre temos uma razão para confessar. Quanto mais nós nos certificamos de que a outra parte não vai confessar, nós continuamos tendo a mesma razão para confessar, para que fiquemos livres, já que nós não nos importamos com o que acontecerá com o destino da outra parte. Ele que fique 10 anos na cadeia. A única coisa que eu quero é diminuir o meu próprio tempo de cadeia. E se isso é verdade, se eu sou racional, o que eu faço então é confessar, nunca é não confessar. Por isso, podemos dizer que Hobbes acredita que nós não conseguimos sair sozinhos do estado de natureza. Simplesmente raciocinando, mesmo que nós possamos conversar entre nós, mesmo que nós possamos estabelecer vias de comunicação, sempre que nós estejamos certos de que o outro não irá nos atacar, nós temos uma boa razão para partir para o ataque, porque esse ataque nos dará uma maior vantagem. E exatamente porque nós sabemos que o outro está pensando da mesma forma, nós sabemos que a qualquer momento ele poderá nos atacar. E por isso o nosso ataque não é agressivo de modo algum. O nosso ataque se dá como uma defesa, justamente porque nós entendemos que o que é melhor para o outro é nos atacar e que, portanto, ele pode nos atacar a qualquer momento, sendo melhor para nós fazer o ataque preventivo como a melhor defesa, como nós temos visto em vídeos anteriores. Então, Hobbes escreveu isso, é claro, antes do desenvolvimento desse tipo de teoria da decisão racional, né, da teoria dos jogos e tal, mas ele parece já ter muito em vista esse mesmo tipo de estrutura de problema, tá? Mas então, como o Leviatã nos ajuda a sair do problema?
Ora, o Leviatã muda exatamente os incentivos. Ele cria uma pena para aquele que não cooperar. Então você pode pensar no Leviatã como se ele fosse o chefe de uma máfia, digamos assim. Aqui dentro do nosso exemplo, do nosso paralelo com o dilema do prisioneiro. Então imagine que os dois prisioneiros foram capturados e os dois pertencem a uma mesma quadrilha do crime organizado. Então existe um chefe dessa quadrilha a quem ambos temem igualmente. Então ambos sabem que se eles confessarem, mesmo que um deles acabe sendo liberado, ele será assassinado pelo chefe da quadrilha. Então, o líder do bando é tão temido que faz com que seja melhor você ficar na cadeia, mesmo que você fique 10 anos na cadeia, é melhor do que o que acontecerá com você se você for solto como um delator. Pronto, então agora nós temos incentivos diferentes. Agora sim é melhor não confessar. Então essa mudança na situação, essa mudança nos incentivos faz com que cada um dos jogadores não confesse. E finalmente, então, eles recebem apenas 6 meses de prisão em vez de 5 anos. Assim, nós podemos fazer um paralelo entre o líder do bando e o Leviatã, no sentido em que o Leviatã altera os incentivos no estado de natureza, porque ele gera um medo suficiente para que o ataque preventivo não compense. E a partir do momento que existe esse medo comum, a partir do momento em que o ataque preventivo não compensa para ninguém, deixa de ser algo racional também que ele seja feito. Quer dizer, mesmo que você não tenha você mesmo medo da sanção, mesmo que você não esteja abdicando do ataque por medo da sanção, o fato de você saber que o outro não vai te atacar porque mesmo que ele seja mau, ele ainda terá medo da sanção, faz com que você não tenha mais uma razão para ir ao ataque preventivo se você é uma pessoa pacífica. Então isso é muito interessante. O caráter modesto, o caráter não agressivo, não precisa ele mesmo ser dissuadido pela sanção. Basta que ele saiba que ele está seguro, porque a lógica do ataque preventivo não existe mais e agora ele não tem mais qualquer vontade de atacar. Já aquele que é agressivo, ele sim, como uma pessoa maldosa, digamos assim, não te atacará pelo medo da sanção, porque ele sabe que isso será pior para ele mesmo se ele atacar. Mas isso não faz diferença para o seu raciocínio. Mesmo que o outro deixe de te atacar apenas por medo das sanções, o importante é que agora você está seguro sem precisar do ataque preventivo para estar. Então, as boas pessoas também precisam que exista sanção, porque isso tem uma influência, tem um impacto no raciocínio delas, mesmo que esse impacto não seja do mesmo tipo que existe para a pessoa agressiva. A pessoa agressiva deixa de atacar só por medo da sanção. A pessoa que não é agressiva, o caráter modesto, como diz Hobbes, deixa de atacar porque não precisa mais, porque agora ele sabe que ele está seguro, porque o ataque preventivo não é mais do interesse de ninguém. Então é importante, eu acredito, entender essa diferença para penetrarmos mais a fundo na lógica do argumento hobbesiano. A partir dessas considerações que já foram feitas, nós também podemos entender melhor a artificialidade da política em Hobbes. Quer dizer, essa ideia de que não existe um animal político ou alguém que seja político, digamos assim, pela sua própria natureza. Porque os animais, quando eles estão de acordo, eles são, na verdade, muitas vontades com apenas um objeto.
Ao passo que em uma sociedade civil, o que ocorre é que nós temos uma vontade só, e finalmente nesta sociedade é por isso que existe a política. O que o Hobbes quer dizer nessa passagem? Então, a ideia é que não existe problema de incentivo dentro de uma colmeia, por exemplo. O que as abelhas querem, na verdade, nunca entra em conflito. Nunca existe uma situação como o dilema do prisioneiro. Você tem várias vontades que têm apenas um objeto. Isso não é o caso com os seres humanos. Com os seres humanos, os nossos fins podem entrar em conflito, como foi visto no dilema do prisioneiro, um conflito que nem sequer pode ser resolvido racionalmente. E é nesse sentido que nós precisamos construir uma vontade pública, nós precisamos construir uma vontade política, nós precisamos construir um ser artificial, um ente artificial que represente a vontade do povo. É nesse momento, inclusive, que se pode falar em povo. Antes da sociedade civil, para Hobbes, não existe povo, existe multidão, exatamente porque nós temos apenas a multiplicidade das vontades. Nós temos uma vontade só a partir do momento em que nós decidimos criá-la. Esta vontade que nos representa e que é então finalmente a vontade de um povo único é a vontade do Leviatã, que é a vontade então da sociedade civil. Isso é política, é uma criação. Simplesmente a harmonia do reino animal, como ocorre num formigueiro ou em uma colmeia, não é política porque não existe uma vontade só. Existem muitas vontades que têm fins harmônicos ou um mesmo fim. Isso não é humano para Hobbes, né? Por isso que ele diz que os apetites naturais das abelhas e criaturas similares são uniformes e geram o bem comum, que entre elas não difere do bem privado. Agora nós vamos ver uma passagem que nos remete exatamente ao antagonismo de Hobbes que eu mencionei, com os anarquistas, tá? Então, um anarquista poderia ser alguém que acredita justamente que essa multiplicidade de vontades pode fazer com que a sociedade humana funcione tão bem quanto uma colmeia. Você não precisa da vontade pública ou da vontade política, exatamente porque já haveria harmonia na multiplicidade de vontades, no espírito daquilo que eu chamei de mão invisível, fazendo uso da metáfora do Adam Smith. Então, nesta passagem, Hobbes diz: nenhum acordo ou associação baseada em algum trato pode dar a segurança requerida para a prática da justiça natural, sem algum poder comum para controlar os indivíduos, instigando o medo de punição. Então, o que eu estou sugerindo é exatamente que faz sentido lermos isso à luz do dilema do prisioneiro. Claro que isso não é uma sugestão minha, é até uma maneira bem ortodoxa de se interpretar o Hobbes, né? Existem vários trabalhos já publicados sobre isso, não tem nada de original no que eu estou afirmando aqui, nesse paralelo que eu estou traçando. Tanto que isso é uma aula apenas de introdução ao Hobbes, né? Não é nada que pretenda ser original e criativo sobre Hobbes. Eu creio que isso seja o que nós precisávamos ver do capítulo 5, né? Que é exatamente esse capítulo que nos mostra como é que surge essa vontade soberana quando nós fazemos um pacto prometendo uns aos outros que não resistiremos ao comando desse soberano. Então, num próximo vídeo eu passo a um próximo capítulo e muito obrigada por vocês terem acompanhado mais este. Até a próxima!